E aí, tudo bom com você? O que é uma vida cristã rasa e uma vida cristã profunda? Olha só, eu queria falar com você um pouco sobre isso nessa noite. O que é uma vida rasa, uma vida cristã rasa, né? O raso é aquele que ele não tem profundidade. Aí você já sabe, né? Por exemplo, aquela pessoa que não sabe nadar, ela não vai inventar o cara não vai inventar de querer atravessar um rio profundo, já que ele não sabe nadar. Ele não vai tentar fazer um negócio desse, não é verdade? Então, o que que acontece? Eu lembro que quando eu era jovem, eu nunca fui muito de nadar, não sei nadar muito, sabe? Eu sei nadar só um pouquinho. E aí, quando eu era jovem, eu morava numa cidade chamada Candeias. E aí a gente ia para o rio, eu e meus amigos da escola e tal, a gente ia pro rio para tomar banho. E aí você sabe como é que é jovem, né? A gente ia e procurava aquelas árvores altas e subia nelas e pulava e nadava e tal, pra beirinha. E assim, eu ia para aquele negócio sem a ciência, sem assim, o discernimento de entender que, poxa, eu não sei nadar muito, entendeu? Então, assim, eu ia e pulava e conseguia chegar na beira ali e subia de novo e pulava de novo, ficava brincando com meus amigos, mas eu não atentava para isso, entendeu? Porque o quê? Se a gente não sabe nadar, o que que a gente vai fazer? A gente não vai se meter no negócio profundo, né? E aí, de vez em quando, tinha um que falava assim, não, vamos atravessar o rio. Sei lá, o rio tinha uns 40, 60 metros. Não, vamos atravessar o rio. Eu atravessar, eu falava, eu sempre, ó, não, bora, bora. Eu falei, não, eu atravessar, Robert Nilson? Não, eu não. Porque eu não sei nadar, né? Eu não sei, eu sei nadar 5 metros, 10 metros. Isso daí é o que eu sei nadar. Mais do que isso, não dá. Então, assim, o que é essa vida cristã rasa? Essa vida cristã rasa é aquela vida cristã em que tem um rio todo profundo, em que a gente poderia nadar, em que a gente poderia atravessar nado, né? Tem águas profundas, águas que necessitaria você atravessar nado, mas a pessoa não simplesmente não vai. Por quê? Porque assim, as atitudes, assim, tudo que a pessoa faz, assim, a vida cristã dela, todo o contexto de vida cristã é muito raso. Ele é muito raso no conhecimento, ele é muito raso na oração, ele é muito raso na mordomia, ele é muito raso no trabalho cristão, ele é muito raso no desenvolvimento dos seus dons, ele é muito raso, sabe? Tem gente pasme você, mas ele se diz cristão e ele nunca leu a Bíblia. Ele nunca leu a Bíblia. Ele se diz cristão, mas ele não ora, sabe? Isso daí é uma dificuldade de muitas pessoas, tá? De muitas pessoas mesmo. Ele se diz cristão, mas ele não exerce nenhum trabalho. Ele não trabalha na igreja, ele não faz nenhum trabalho, ele não participa das coisas da igreja. Ele é simplesmente uma pessoa que participa da liturgia, do culto ou da missa. Ele participa da liturgia da celebração lá, só naquele momento e só ele não faz mais absolutamente nada, ele não contribui com trabalho, ele não contribui com dinheiro, ele não faz absolutamente nada, então ele é muito raso. Tem um versículo que diz assim, ó, havendo já muito tempo passado que vocês deviam já ser mestres, ainda necessita que se vos torne a ensinar os primeiros rudimentos da fé. Então a Bíblia está ensinando assim, falando assim, olha só, pelo tempo passado, vocês já deveriam ser mestres. Pelo tempo passado, vocês já deveriam já dar aula, vocês já deveriam estar desenvolvidos, vocês já deveriam ser professores e ainda necessita que se vos torne a ensinar os primeiros rudimentos, sabe? Os primeiros rudimentos. Tem que ler Bíblia, tem que orar, tem que batizar. Você sabia que tem crente cristão que ele se diz cristão que ele não batizou? Ele não batizou. Ele não fez o batismo. Eu não sei que tipo de batismo seja lá por imersão, seja por aspersão, mas a pessoa não fez o batismo. E ela não fez o batismo, tem um motivo. Sabe qual é o motivo? A pessoa pensa assim: se eu fizer o batismo, eu vou me comprometer. E eu não quero me comprometer.
sabe? Eu sou cristão, para mim tá muito bem, tá tudo ok, mas eu não quero me comprometer. Então, assim, deixa como tá, entendeu? Deixa como tá. E ele continua muito raso no conhecimento, entendeu? Passou anos e mais anos, ele não conhece a Bíblia, ele não leu nem o Novo Testamento. Bom, para você ter uma ideia, menos de 40% dos cristãos ativos têm uma leitura habitual na Bíblia. As pessoas não leem, abandonaram as Escrituras, não estudam a palavra de Deus, nem o Novo Testamento, que é desse tamanhozinho. Muitas pessoas não leram, muitas pessoas nunca leram nenhuma vez para dizer assim, nenhuma vez para poder dizer assim, eu li, nem isso. Agora deixa eu falar para ti, se a pessoa não leu, ela estudou, ela não estudou, cara. Se ela nem leu, ela não estudou, entendeu? Então assim, Mateus 22:29 diz assim, ó, errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Esse texto está sendo dito por saduceus sobre o casamento. Os saduceus estavam pensando, olha só o que eles estavam pensando. Eles estavam pensando assim, não, olha só, uma mulher casou e aí o marido morreu. E aí veio o segundo irmão e casou com ele e morreu também. Veio o terceiro, casou também e morreu. Veio o outro, casou também e morreu. Veio o outro, casou. Quando ela morrer, de quem ela vai ser? Né? De quem ela vai ser? Por quê? Porque ela casou com vários. Então ela vai ser esposa de quem quando lá no céu? E aí Jesus vem e fala assim, dá assim, uma lapada neles assim, né? Um tapa, né? Neles assim, literalmente falando assim não, né? Mas assim, com a palavra dizendo assim, vocês erram em não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Por quê? Porque eles eles diziam assim, porque eles achavam que a pessoa ia ter que se casar, que a pessoa ia ter que. No céu, ele falou: no céu vocês serão como anjos. Então não tem negócio de casamento. Então, para que vocês estão discutindo uma coisa tão tola, uma coisa tão absurda que não existe? No céu, que existe, no céu, sabe, que eu sou Senhor, né? É como se ele estivesse falando dessa forma. No céu, que eu sou Senhor, não existe esse negócio, cara. Não existe esse negócio. Não vai ter casamento lá, né? Então, assim, às vezes, muitas vezes nós estamos sendo igual como está escrito lá em Mateus 26:40, em que Jesus estava orando e ele vira para os irmãos, inclusive para Pedro e os outros, e fala assim: vocês não puderam orar nem uma hora comigo? Vocês não puderam orar nem uma hora? Deixa eu te falar, quão grande é a dificuldade de cristãos que têm a capacidade, que já têm o desenvolvimento de orar pelo menos uma hora. Isso é absolutamente difícil. Difícil, pouquíssimos crentes fazem. Aí você me diria assim: não, mas não precisa eu orar uma hora. Eu posso orar pouco. A gente vai já entrar aqui, quando a gente passar para a parte profunda, eu vou te falar assim, 3 formas de oração que a gente pode praticar, tá? 3 formas de oração. E você vai ver que se a gente tiver uma intimidade, se a gente tiver profundidade, e é isso que eu tô falando aqui, se a gente tiver profundidade, a gente vai, com certeza, conseguir falar acima de 1 minuto, 2 minutos, porque as orações de hoje, elas são baseadas nisso, elas são baseadas em pedido. Então o cara fez o pedido, a pessoa fez o pedido, acabou o pedido, e aí não tem mais o que falar. E aí encerra por aí, entendeu? Então não é assim. Então, uma vida cristã rasa, uma vida cristã em que os dons não é desenvolvidos. Você sabia? Eu acredito que você deva saber, mas se você não saber, eu vou te dar um dado aqui importante, que há pessoas na igreja há muitos anos já que ele não sabe qual é o seu dom. Ele não sabe qual é o seu dom, ele não desenvolveu o seu dom, ele nem sabe qual é o dom. Quanto mais desenvolver, outros sabem e têm medo de desenvolver. Às vezes o seu dom é um dom de ensinar e a pessoa fica com medo. Às vezes o seu dom é um dom de cantar e a pessoa fica com medo. Às vezes o seu dom é um dom de pastorear e a pessoa, aí que ela fica com medo mesmo, entendeu? Então, assim,
é raso no desenvolvimento dos dons. Pega isso daí, guarda numa caixinha, separa, a pessoa separa e fala assim, não, não vou mexer nisso, deixa isso para lá, entendeu? Porque isso daí, quando fala, me machuca e deixa isso para lá. Vamos fazer depois, vamos priorizar o trabalho, vamos priorizar aqui o ganhar o dinheiro, vamos priorizar pagar as contas, vamos priorizar pagar os boletos e vamos deixar esse negócio para lá, entendeu? E vamos levando assim, do jeito que dá. Vamos levando assim do jeito que dá. Então, assim, muitos cristãos rasam no trabalho cristão. Meu amado, deixa eu te perguntar um negócio. Deixa eu falar um negócio para ti. O que é que você já fez no reino de Deus? Porque eu não sei se você sabe, mas existe uma grande quantidade de crentes que estão absolutamente de braços cruzados e ele não faz absolutamente nada. Ele não ajuda em absolutamente nada. Ele deveria ser uma bênção para a sua igreja, para a sua comunidade, mas ele não ajuda em nada. Alguns, em vez de ajudar, dão muito trabalho, entendeu? Dão muito trabalho. Eu não estou falando que a gente não precisa ser ajudado e tratado, né? Eu não estou falando isso, tá? A gente precisa sim, tem horas que a gente precisa sim. Mas eu estou falando que é raso no trabalho. Ele é raso. Ele é raso. Ele não desenvolve seu trabalho, ele não faz. E aí, eu não quero dizer com isso, eu não estou dizendo que a pessoa que não faz essas coisas não é um bom religioso. Às vezes ele é um bom religioso, sabe? Ele é um bom religioso, ele participa da liturgia, ele respeita as tradições, mas deixa eu te falar uma coisa: os escribas, os fariseus e os saduceus eram excelentes religiosos. Eles participavam da liturgia, eles participavam do culto, eles eram rígidos nas tradições, eles eram rígidos nas tradições para executar as tradições com rigidez, muito mais do que a palavra. Só que, ainda que eles estivessem envolvidos nisso daí tudo, ainda que eles fossem muitas vezes líderes, eu não estou falando de qualquer, eu estou falando de líderes, mesmo assim, eles tinham deixado aquilo que é de suma importância de lado. Eles tinham deixado para depois, eles tinham deixado para o lado aquilo que é de suma importância, que é o que? A profundidade, a intimidade. Então eles não tinham isso. Eles não tinham isso. Então, Mateus 23:15 vai dizer assim, ó, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vós percorreis o mar e a terra para fazer um discípulo, e depois de os terem feitos, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. É uma palavra dura, mas é uma palavra verdadeira, porque eles eram excelentes religiosos e eles percorriam o mar e a terra atrás de pessoas para eles fazerem discípulos. E eles ensinavam tudo que eles aprenderam, toda a bagagem de tradição, toda a bagagem de legalismo, toda a bagagem de um monte de coisa que realmente no frigir dos ovos, no frigir das coisas mesmo, não servia de absolutamente nada. E aí o texto vai dizer que quando eles acabam de fazer, eles fizeram do discípulo dele 2 vezes mais filhos do inferno do que eles próprios. Então eles já eram filhos do inferno e eles fizeram dos seus discípulos, daqueles que eles ensinaram, 2 vezes mais filhos do inferno do que eles. Então, meu amado, não adianta você ser só um bom religioso. Jesus não veio trazer religião, religiosidade. Não, ele não veio trazer isso. Ele veio trazer para que nós tivéssemos um relacionamento. Um relacionamento. A profundidade desse relacionamento é que vai nos dizer aí quão rasa ou quão profunda é a nossa vida cristã. Se aconteceu essas coisas que eu mencionei aqui agora, talvez a sua vida cristã seja muito rasa, ou seja, rasa,
ela não esteja nem na água, ela esteja na terra, ela esteja na areia, né? Ela esteja na areia. Agora vamos virar a página aqui. Vamos ver a parte de uma vida cristã profunda, tá? Uma vida cristã profunda, ela começa com arrependimento real. Atos 3,19 diz assim, ó, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, uma vida cristã real, uma vida cristã profunda, começa com um verdadeiro arrependimento. Então, em algum momento, houve um arrependimento real, houve uma volta, porque você se arrependeu, você se converteu, né, ao Senhor Jesus. E houve isso em algum momento, e a partir daí você começou uma busca incessante a Ele, nele. Você começou uma busca incessante nele. E aí eu queria destacar, porque enquanto mais profundidade nesse relacionamento, mais você conseguirá fazer as seguintes coisas. Tá? Então, eu destaquei aqui 3 coisas para a gente ver, para você aprofundar essa vida cristã. 3 coisas. Primeira coisa, oração. Mas não é oração só de pedido. Não é oração de 5 segundos. Não é oração de 10 segundos. Não é oração de 1 minuto. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de oração. O que é oração? Conversa. Conversa. Certo? E a gente conversar. E olha só, você e eu temos a capacidade de conversarmos muito com quem? Com quem a gente conhece. Não é verdade? Então, com quem a gente conhece, a gente tem a capacidade de conversar legal. A gente passar horas conversando. A gente tem a capacidade de sentar numa mesa e passar horas a fio conversando. A gente tem a capacidade de ir para casa dessa pessoa e comer junto, e brincar, e conversar, e passar um dia todo junto. E no caso de, principalmente as mulheres que gostam mais de conversar, ela passa horas e horas e horas junto com a outra e conversa, e elas nunca terminam a conversa, é uma conversa tão boa que você não vê o tempo passar, que isso acontece geralmente com os nossos amigos, né? Geralmente com aquelas pessoas que nós temos intimidade. Então, eu queria destacar 3 tipos de oração. Primeiro, a oração no templo. Primeiro, a oração no templo. Tá? Lembra que a oração é conversa. Tá? A gente já entendeu isso. Oração é conversa. Então, 3 tipos de oração. Oração no templo. Qual é a oração no templo? É a oração que a gente faz naquele culto de oração que muitas vezes nós não gostamos de ir. É a oração que a gente faz naquele círculo de oração que muitas pessoas não gostam de ir. É a oração que a gente faz naquelas campanhas de oração na igreja, né? Que muitas vezes, eu destaco aqui, muitas vezes não gostamos de ir, tá? Mas que é feito no templo. Porque a Bíblia diz assim, ó, a minha casa será chamada casa de oração. Então tem um lugar reservado, santificado, certo? Para oração, que é a igreja. Então, a oração feita na igreja é uma oração diferenciada. Orar lá na casa da irmãzinha de oração é muito jóia, show. Entendeu? Orar na sua casa é muito bom, show. Mas eu estou destacando aqui, em primeiro lugar, você orar no templo. Entendeu? E não é só pedido, é conversa. Você orar no templo. A segunda coisa, o segundo tipo de oração é oração a sós no seu quarto. Lembra que Jesus falou assim, ó, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a teu pai que está em secreto. Teu pai que vem em secreto, ele te recompensará. Então Jesus falou assim, ó, você vai entrar no teu quarto,
você vai ter um momento em que você vai entrar no teu quarto, você vai fechar aquela porta, você vai deixar aquele pouso lá dentro para fora. E você vai orar. Você vai clamar a mim. Você vai me suplicar. Você vai levar os teus problemas a mim. Nós vamos ter um papo, uma conversa. Meu amado, a oração, ela é muito melhor do que qualquer meditação, tá? Eu vejo as pessoas dizendo assim, não, porque fulano de tal melhorou sei lá, a sua crise do pânico porque ele começou a meditar. Meu amado, a oração é 1 milhão de vezes melhor do que meditação. Então você pode entrar no seu quarto, fechar a tua porta e você ter um tempo a sós. Então é necessário, é absolutamente necessário para uma vida cristã profunda, eu e você termos um tempo a sós. Eu e você temos um tempo a sós. Orando. Só nós. Se eu e você não tivermos esse tempo a sós, nós não estamos caminhando para o profundo. Nós estamos bem rasos. Bem rasos. Eu sei que quando a frieza vem, quando a dificuldade vem, a primeira coisa que é negligenciada é a oração em casa. Então é negligenciado, não, eu vou dormir porque hoje eu estou cansado. Ah, eu vou dormir porque hoje eu estou não sei o quê. Eu vou dormir porque hoje eu estou assado e não sei o quê. Mas aí ficar assistindo filme na Netflix até altas horas, tá tudo bem. Assistir um filme na televisão, tá tudo bem. Assistir uma programação que você gosta até 11, meia-noite, tá tudo bem. Mas 5 minutinhos de oração, eu tô cansado, não dá para mim. Então a gente tem que rever se a gente está querendo ter uma vida cristã profunda ou a gente está querendo ficar no raso. Se você quiser ficar no raso, não tem problema. Você fica no raso. Só que você não vai, e eu também. Só que se a gente quiser ficar no raso, a gente fica. Só que eu e você não vamos desfrutar das bênçãos de ser profundo. E aí vou te dar só uma aqui. Vou te dar só uma. A Bíblia diz assim, ó, clama-me e responder-te-ei. E aí você sabe quem ele vai responder? Aí eu vou te dar um exemplo aqui. Você tem 2 filhos. Um é muito bonzinho, está sempre com você, pede as coisas para você, faz a tua vontade, está sempre próximo de você. E você tem o outro. Ele é meio rebelde. Ele não gosta de conversar contigo. Ele te deixa de lado. Ele não gosta de obedecer. Ele não gosta de fazer a tua vontade. Ele é meio rebelde. E aí os dois vêm te pedir uma coisa. Você atende a quem? Vamos ser sinceros. O primeiro ou o segundo? Você atende o primeiro. É óbvio, é lógico, é evidente que nós, você e eu, tá? Você e eu, nós vamos atender o primeiro. Por quê? Porque ele é obediente, porque ele ouve, porque ele está ali com a gente, porque ele faz aquilo que é agradável a nós. Então nós vamos ouvir ele sim, nós vamos fazer a vontade dele sim. Nós vamos atender ele sim, naquilo que a gente puder, e naquilo que a gente não puder, a gente vai se esforçar ao máximo para fazer. É ou não é verdade? Então pronto. Então assim, a gente precisa ter um tempo no quarto a sós. Se você não tiver esse tempo no quarto a sós, meu irmão, você precisa começar a buscar isso já. Você precisa começar a buscar isso para ontem. Para ontem. A não ser que você queira ficar no raso. Os fariseus, os saduceus, os escribas, eles ficaram no raso. E aí o que o Senhor disse para eles? Aquele versículo que a gente leu agora há pouco. Ele falou assim,
vocês são filhos do inferno. Aqueles que vocês ensinam e que são discípulos de vocês são 2 vezes mais filhos do inferno. Então, meu amado, o caminho, o melhor caminho, ouça o que eu estou te falando, o melhor caminho é a gente caminhar para o profundo. Profundo com Deus. Mais do Senhor. Mais da sua palavra. Mais da sua oração. Então, terceiro, mais orando, né, para buscá-lo. A terceira coisa aqui, ó, é no tempo todo. Então, a oração no templo, a oração no quarto e a oração o tempo todo. O que eu chamo de altar de oração. Como é que funciona isso? A Bíblia diz assim, ó, orando em todo tempo. A Bíblia diz assim, ó, orai sem cessar. Então, o que é esse altar de oração? Esse altar de oração é assim, ó, é a gente lá no nosso trabalho, com nossa mente ligada no Senhor. Então, a nossa mente está cantando um louvor, a nossa mente está na palavra de Deus, a nossa mente está meditando, a gente está fazendo nossos afazeres, a gente não está desligado aqui. A gente está ligado aqui, mas a nossa mente está nisso. Então, a gente está o tempo todo nisso. Você sabe como é que era o templo no passado? O templo no passado, o holocausto, ele não cessava. Então, a fumaça nunca cessava. Era dia e noite, dia e noite, dia e noite. E aquilo simbolizava adoração. Então era como se dia e noite ele estivesse adorando, dia e noite ele estivesse adorando. Então eu estou falando para você aqui, ó, que a gente vai ter que ter oração no templo? Sim, vai ter que ter oração no templo. A gente vai ter que ter oração no nosso quarto? Sim, a gente vai ter que ter oração no nosso quarto. Não dá para ser cristão, não dá para ser servo de Deus só na igreja, só no horário do culto. Não. É o tempo todo. É o relacionamento. Lembra que eu falei? Então vem a segunda coisa: leitura. Para uma vida cristã profunda. Uma vida cristã profunda sem leitura, ela não existe. E aí eu adicionaria leitura e meditação. E meditação. Tem muita gente que fala assim, mas eu leio e eu não entendo. Sabe por que você não entende? Porque você não lê mais. Mas então eu preciso ler mais para poder começar a entender? Porque deixa eu te falar, se você ler a Bíblia todinha hoje, de Gênesis a Apocalipse, você vai entender algumas coisas. E amanhã você começar a ler de novo de Gênesis a Apocalipse, você vai entender outras coisas. Depois de amanhã você começar a ler de Gênesis a Apocalipse de novo, você vai entender outras coisas. E se você ler ela 500 vezes, cada vez que você lê, você vai entender um pouquinho de outras coisas. Então, assim, leitura e meditação. É impossível nós termos uma vida cristã profunda sem um amor à palavra. Se nós não tivermos amor à palavra, se nós não tivermos esse amor, essa vontade de ler, essa vontade de aprender, esse tempo de devocional. Eu não sei se você sabe o que é devocional, mas devocional é um tempo em que você reserva do seu dia para você ler tua Bíblia. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como alimento espiritual. Aí deixa eu te perguntar, tu almoçou hoje? Almoçou, né? Tá. Tu lanchou hoje? Lanchou. Você pelo menos tomou café, almoçou e lanchou. Tô correto? Ou até jantou. Jantou. Então, você precisa comer. Se você não comer, o que acontece com esse seu corpício? Você vai parar no hospital, não é verdade? Você vai parar no hospital, porque nós precisamos alimentar esse corpo. Já diz o ditado, saco vazio não se para de pé. Então, o que eu e você precisamos? A gente precisa preencher, alimentar o nosso corpo espiritual, né, com a palavra de Deus.
com a Bíblia, com a leitura da Bíblia, com a meditação. E aí, se você não aprende, se você não entendeu, você lê de novo. E aí, se você não entendeu, você lê de novo. E aí você pede para alguém te explicar, pede para o pastor, pede para o teu professor, escola dominical, pergunta aqui nos comentários, eu vou explicar para você. Então, assim, eu vou explicar para você a tua dúvida, eu vou tirar a tua dúvida. Então, a gente precisa ter a leitura. Sem a leitura, nós somos fracos. Sem a leitura, a gente fica frágil. E frágil, a gente volta lá e fica rasinho. Fica no rasinho. Porque a gente não tem estrutura para ir mais fundo. A gente não tem estrutura para aguentar as pancadas que vão vir. A Bíblia diz assim, no mundo tereis aflições. A gente fica sem estrutura para aguentar esses problemas que vêm. A gente fica sem estrutura para aguentar essas coisas. Então, a leitura é importantíssima. Se você, meu amado, se você, meu querido, minha querida, não tem o hábito de ler a Bíblia, você é cristão e você quer crescer, você quer conhecer mais, você quer ter uma vida cristã profunda, a Bíblia tem que ser parte da sua vida diária. Hoje, você precisa fazer uma decisão em que a Bíblia tem que fazer parte da sua vida diária hoje. E a terceira e última aqui, para a gente ter uma vida cristã profunda, a gente precisa realizar o jejum. Não sei se você já ouviu falar sobre o jejum. O que é jejum? Jejum, você deve saber, mas deixa eu só sintetizar aqui. O que é jejum? O jejum é você abster-se de alimento, né, e de bebida por um período de tempo sobre um propósito. Eu definiria jejum assim. Abster-se de alimento e de bebida por um período de tempo, né? Por um propósito. Então o jejum precisa de um propósito. O jejum não é simplesmente uma dieta que a gente faz. Ele precisa de um propósito. A gente faz um propósito, né? Senhor, o meu propósito no jejum é esse, é X, e o meu jejum vai começar às 6 da manhã e ele vai terminar ao meio-dia. Ele vai começar às 6 da manhã, ele vai terminar às 6 da tarde. E nesse período eu não vou comer, nem vou beber. E aí eu estou falando para você, uma vida cristã profunda é você fazer um jejum pela sua vida espiritual. Deixa eu te perguntar, eu não sei, às vezes as pessoas na dificuldade, né? Na dificuldade, as pessoas têm a capacidade de buscar, né, em jejum. A pessoa está desesperada, ele faz qualquer negócio. Né? Ele vai buscar em jejum, ele vai buscar em oração, ele mete a cara na Bíblia, ele faz tudo isso. Mas você já fez algum jejum pela tua vida espiritual? Você já fez algum jejum para ter mais proximidade com Deus? Eu já fiz um jejum, já fiz alguns jejuns. E eu fiz um jejum de mais de 60 dias, uma certa vez, pela minha vida espiritual. Então é isso que eu queria perguntar para você. Você já fez algum jejum? Se não, por que não? Talvez porque você não fez é que você está nessa frieza terrível. Talvez para sair dessa frieza você precisa começar um jejum. Talvez para sair dessa frieza você precisa realizar isso. Então é isso que eu queria deixar para você aqui. Ó. Uma vida cristã profunda precisa passar por uma conversão verdadeira. Precisa passar por oração, em casa, no templo, o tempo todo. Precisa passar por leitura e precisa passar por jejum. Se não passar por essas coisas, a gente vai viver no raso. No raso. Sabe? No raso. No raso tem bem pouquinhas coisas. Tem bem pouquinha bênção. Tem bem pouquinho relacionamento.
tem bem pouquinho proximidade com Deus, tem muito pouco, muito pouco. A gente pode conseguir mais, a gente pode ir mais fundo, a gente pode ir mais profundo. Então, tome uma decisão de você decidir realmente ter uma vida cristã mais profunda. E através dessas coisas que eu falei aqui, você vai começar a ter uma vida mais profunda. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Fica com Deus. Até a próxima.